Bom dia, bom dia. Bom domingo a todos. Como vão? Tudo bem? Hoje, dia 8 de maio de 2022, é o quarto domingo da Páscoa, segundo o calendário litúrgico. Meu nome é Augusto e essa é a escola dominical da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá? Estamos refletindo sobre a Páscoa, né? Relembrando muitas coisas que nós já falamos nesses quatro domingos, né? O sentido da palavra Páscoa em hebraico é passagem, travessia, né? Que passagem, que travessia é essa para nós, discípulos de Jesus? Da condição de juízo, né? Para a condição de perdão e salvação em Jesus. Essa é a nossa passagem, né? Em um momento nós estávamos sob o juízo e para nós, né? Porque para Deus que não tem a nossa limitação de entender o tempo, né? Como antes e depois, tudo acontece junto. Mas para nós que só conseguimos ver o tempo cronológico, né? A Páscoa é a passagem do tempo do juízo para o tempo do perdão e da salvação. A Páscoa é uma festa dedicada também à memória, né? No nosso caso de discípulos de Jesus, memória sobre o sacrifício e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A memória de que Ele está conosco, fazer isto em memória de mim, né? Nós falamos aqui várias vezes. A cor litúrgica da Páscoa é o branco e o ouro, né? Representando luz, alegria, vitória, né? Símbolos da Páscoa nós já vimos muitos, né? A cruz vazia, o túmulo vazio, o cordeiro, a ceia, o peixe. É, um texto central a respeito da comemoração da Páscoa é o texto, são alguns textos, né, que na verdade em todos os evangelhos existe esse momento, os quatro evangelhos. Por exemplo, a gente selecionou aqui em Mateus, né, no findar do sábado, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu dos céus, chegou-se e removeu a pedra. Mas o anjo disse às mulheres: Não temais. Ele, o Mestre, Jesus, não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Jesus disse várias vezes que isso aconteceria. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram. Jesus ressurreto aparecendo pela primeira vez para os discípulos, né? Isso segundo a passagem de Mateus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Conhecido, né? Muito linda essa passagem. Mandamento de Jesus ressurreto. Qual é a primeira coisa que Jesus diz para os discípulos, manda os discípulos fazerem em Mateus, né, quando ele aparece pela primeira vez ressurreto para os discípulos? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Como fazer discípulos? Só para a gente relembrar, eu sei que todos vocês já conhecem, já sabem disso que eu vou falar aqui, mas por que não, para aqueles que não conhecem, vamos falar pela primeira vez, e para aqueles que já conhecem, renovar esse conhecimento, essa lembrança. Como fazer discípulos para Jesus? Primeira coisa, falar de Jesus, quando isto for útil para fazer discípulos. Pode haver em situações que
começar falando de Jesus pode não ser a coisa mais adequada, mas certamente falar de Jesus, quando isso for útil para fazer discípulos, é um ponto central. Como fazer discípulos? Dar testemunho sobre o que Jesus faz. Por exemplo, o que ele fez na sua vida. Se você falar isso, quando for útil para fazer discípulos, você estará cumprindo o primeiro mandamento de Jesus assim que ele aparece ressurreto. Expressar a forma de ser de Jesus, agir imitando, né? Agir expressando o seu modo de ser, né? Quando isso for útil para fazer discípulos, faça, expresse a forma de ser de Jesus através do seu comportamento. Seguir os seus mandamentos é uma forma de falar de Jesus, é uma forma de fazer discípulos. Faça isso, né? Dificilmente isso não vai ser útil para você fazer discípulos. Dificilmente, só em situações assim que eu nem consigo imaginar uma agora no momento. Como fazer discípulos? Copiar uma ou várias atitudes de Jesus. Isso aí também dificilmente não vai ser útil para fazer discípulos. Copiar uma ou várias atitudes de Jesus. Falando que você está copiando de Jesus? Pode ser que sim. Às vezes não falando, omitindo durante algum tempo. Você não precisa necessariamente falar, mas você pode copiar uma ou várias atitudes de Jesus, expressar a sua forma de ser, e você vai estar fazendo discípulos, mesmo que num primeiro momento você não use o nome de Jesus, né? E o que está baseando vários desses itens, desses 5 itens aqui que eu coloquei de início? Conhecer e meditar nas escrituras sagradas. Isso ajuda a fazer discípulos? Com certeza. É por isso que nós estamos aqui na nossa escola dominical. Conhecer e meditar nas escrituras sagradas é parte da tarefa que Jesus nos deu de fazermos discípulos. Leitura do lecionário litúrgico para o dia de hoje, para este domingo, né? Como a gente tem falado, né, sempre, né, durante a Páscoa privilegia-se a leitura do livro de Atos, no caso agora Atos 13, 43 a 52, é um texto, é uma puxada de orelha, é um texto forte, né? Diz o seguinte: cumpria a vós outros, os chamados judeus, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que rejeitais, eis que aqui nos volvemos para os gentios. Os apóstolos estão falando sobre o começo da igreja primitiva. Cumpria que nós falássemos primeiro para os judeus. Falamos. A partir do momento que vocês nos rejeitaram, falamos para os gentios, porque o Senhor assim determinou. Eu te constituí, desculpe, tem um errinho aqui, alguns erros, né, na palavra constituir. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas salvação até os confins da terra. Ora, traduzindo para os dias de hoje, nessa passagem, judeus, né, como é que a gente poderia entender? Para os dias de hoje, podemos entender judeu como aquele que pensa conhecer as palavras e as práticas da religião e, por isso, pensa que não precisa mais de arrependimento e conversão. Era essa atitude que o apóstolo estava criticando os judeus nesse contexto. E o gentio? Para os dias de hoje, podemos entender gentio como aquele que, não conhecendo as palavras de Jesus, quando a conhece, está disposto a arrependimento e conversão.
Então, para você que está me ouvindo, se você está disposto ao arrependimento e à conversão, você é a pessoa ideal para a qual deve chegar a palavra de Deus. Porque essa palavra vai chegar a você e ela vai fazer morada no teu coração e na tua mente. Ela vai germinar na sua alma, né? A partir do momento que você estiver disposto ao arrependimento e à conversão, que acontece só uma vez lá quando a gente é pequeno, criança, adolescente, faz profissão de fé, ou uma vez quando a gente era jovem, ou uma vez quando a gente era adulto, uma vez quando a gente era idoso. Não, ela acontece e deve acontecer todo o dia, todos os dias, à disposição para o arrependimento e para a conversão. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula de hoje. Bom domingo a todos, boa semana e fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau.